Oi, o vídeo de hoje é um assunto muito legal, muito feliz, mas ao mesmo tempo muito triste. Porque viver no universo literário é você ter consciência de que é muita pré-venda para pouca renda. O que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje são os lançamentos de livros ou os livros que estão em pré-venda aí, que são muito bombados lá fora, que são fenômenos na gringa, tem milhares de leitores e já ganharam prêmios e tudo mais, e eles chegaram aqui no Brasil, mas acabaram ficando fora do radar, não tiveram tanta divulgação, ou às vezes você nem sabe que esse livro foi lançado, você estava empolgado para ler, mas acabou passando batido, até porque são muitos livros que são lançados todos os meses, né, e nem todos eles ganham a atenção que eles deveriam ter. Eu quero compartilhar com vocês então quais eu tô muito empolgado para ler também, quais eu tô super feliz que eles finalmente chegaram aqui pra gente, e para talvez a nossa tristeza financeira. São mais de 40 livros que eu quero apresentar para vocês, com sinopses muito interessantes, com premissas e potencial muito grande. Mas antes da gente começar, eu quero apresentar para vocês um projeto que é sensacional, é um projeto muito único de literatura, criado por um pessoal muito apaixonado e muito dedicado. É um projeto lindo de se ver, de se ter em mãos, de você ver todo o trabalho que ele teve, né, para ser construído. Eu tô falando deste bitelão aqui, desse livro que é o Investigar, que é um livro-jogo lá do pessoal do GGAC. Esse é um livro autoral, eles mesmos que criaram, que fizeram toda a proposta, que montaram, que escreveram, e tá sensacional. E a proposta desse livro, na verdade, ele é um pouquinho diferente. Não é um romance que você vai ler normal, igual a qualquer outro livro, é um livro interativo, é um livro, realmente, como diz aqui, um livro-jogo. E aqui, você é o personagem principal da história, você é o investigador nos casos. Ao longo da sua leitura e ao longo desses casos, você vai poder escolher quais caminhos tomar. Esses caminhos vão te levar para outras páginas, e nessas páginas você vê a consequência da decisão que você tomou e você prossegue na história. Não só tem essas possibilidades de caminhos, né, mas você também tem finais diferentes. Então é um livro com uma rejogabilidade muito grande, né? Você pode voltar, você pode tentar fazer outras opções que você não fez antes, descobrir o que essas opções dariam. São 4 casos que a gente tem nesse livro em específico. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como funciona, para vocês entenderem melhor. A gente tem aqui, inclusive, o livro tá muito lindo. Olha isso daqui, ele tem um fitilhão. Por dentro, ele é muito bonito. Lembre-se você que esse é um projeto independente, é um projeto que foi financiado coletivamente através do Catarse. O primeiro financiamento coletivo dele foi sucesso. Agora eles estão com essa reimpressão, né, com essa segunda edição do livro, que você tem a possibilidade de adquirir. Ele mostra como faz para você jogar o livro, e daí a gente começa. Tem o primeiro caso, por exemplo. Tem um recorte de jornal mostrando um pouquinho do contexto, né? Tem uma ficha de detetive que você preenche, você pode imprimir ela também por conta. Se você não quiser escrever no teu livro, tem um QR Code, tá? Fique em paz. Aí você tá lendo a sua história e chega um momento em que você precisa aqui, por exemplo, tomar uma decisão. Se você decidir chamar a carruagem, vá pro 54. Ou se você decidir aqui na história caminhar até o museu, vai pro 74. E daí cada partezinha tem um número. Aí você avança. Aí no 54 tem um textinho. Eu leio esse textinho que vai continuar a história. E depois tem mais 2 decisões pra eu tomar. Dependendo da decisão que eu tomar, eu vou pra uma dessas partes aqui. Gente, eu achei isso muito divertido. Sabe o que deu vontade, na verdade? De abrir até uma live pra gente fazer junto, chamar amigos pra ir lendo um pro outro e tomando decisões juntos. Deve ser muito legal. É uma experiência muito completa, porque além de tudo isso, ele tem áudios, ele tem trilha sonora, ilustrações, documentos, igual vocês viram aqui, né? Tem vários desses espalhados pelo livro. E daí, eu recebi também do pessoal vários materiais complementares que vocês recebem num pacotão que vende lá no site deles, que eu fiquei até com dó de tirar e separar os papéis, mas ele tem um monte de coisa. Tem aqui a ficha do detetive, ó. Tem postais muito bonitos. Esse aqui é o mapa de Londres, tem um mapa também pra você se guiar. Então, eu vou deixar pra vocês um link aqui embaixo, tá? Não deixa de conhecer. E eu vou falar pra vocês, tá rolando uma campanha que se vocês comprarem agora, assim, na verdade, espera o vídeo terminar, assiste o vídeo até o final, mas se vocês comprarem agora, você ainda leva 5 brindes, tá? Tem adesivo, marcador de página, alguns materiais complementares ali, que vocês vão adorar. Eu tô muito empolgado, gente, pra começar a me aventurar, mas eu não quero fazer isso sozinho. Então, vocês compram aí na casa de vocês e a gente marca uma live, alguma coisa pra gente fazer junto. O que vocês acham? Nossa, eu amei, real, tem várias coisas aqui no meio, várias ilustrações que eu tô folheando e tô encontrando. Mas é isso, gente, eu queria mostrar pra vocês, compartilhar e incentivar vocês a conhecerem o projeto. Mais uma vez, o link tá aqui na descrição, não deixa de visitar. Vamos começar pelos livros que já foram lançados e depois a gente vai falar sobre as pré-vendas. Dos que já foram lançados, eu coloquei numa ordem do mais popular, com mais número de leitores até o menor. No primeiro lugar dessa lista tá o Perfect Marriage, que ele tem um número que eu fiquei chocado
chocado que é quase 1 milhão de leitores. Eu não fazia ideia que era tudo isso. Tem 980.272 leitores e ele foi lançado aqui pela editora Darkside como Casamento Perfeito. E aqui vai falar sobre um casal, a Sarah e o Adam. A Sarah, ela é uma advogada de muito sucesso e o Adam é um escritor que não tá tendo sucesso nenhum. Ele começa a ficar um pouco ressentido desse sucesso astronômico da esposa e isso começa a abalar um pouquinho o casamento deles. No meio de tudo isso, um corpo de uma mulher é encontrado, ele é descoberto na casa do lago desse casal e o Adam é preso como suspeito desse assassinato. Eu tô muito na minha fase thriller, então eu estou empolgadíssimo pra ler esse livro. Eu até tenho ele, mas eu esqueci de trazer aqui pra mostrar pra vocês, mas esse aí tá super no meu radar. Próximo livro, eu vejo na verdade que esse aqui tá fazendo um pouquinho mais de sucesso por ser romance, né? E eu tô falando do The 7 Years Sleep, da Ashley Poston. Eu já li um outro livro dela, que é O Amor Não Morreu, que saiu pela editora Intrínseca. Esse aqui, ele tá sendo lançado pela editora Arqueiro, e eu amei O Amor Não Morreu. Muito bom, um dos meus romances favoritos. Então eu fiquei muito empolgado com esse, principalmente porque ele vai ter uns elementos aí de viagem no tempo, realismo mágico, um negócio assim. Esse livro também tem um número bem grande de 462.956 avaliações no Goodreads, e ele foi nomeado no Goodreads Choice Awards na categoria de romance em 2023. Ele chega aqui no Brasil pela editora Arqueiro como 7 anos entre nós. Eu vou deixar a capinha aqui na tela. Olha essa sinopse que divertidíssima. Vai falar sobre a Clementine. Ela tá ali vivendo a vida dela um dia, do nada, no apartamento. Ela se dá de cara com um rapaz. Ela, como assim? Um cara dentro do meu apartamento. Só que ela descobre que esse cara tá ali 7 anos atrás. E ela tá 7 anos no futuro pra ele. Só que os dois estão se encontrando ali na cozinha do apartamento, alguma coisa assim. E eu não sei como isso vai funcionar, porque no outro livro dela, por exemplo, ela namora com um fantasma, né? Então... ela sempre faz uns negócios meio tipo, como que ela vai fazer esse romance funcionar, né? Eu amei o estilo de escrita dela, tem aquela coisinha de alguns elementos de drama também, pelo menos no outro que eu li. Então eu tô super empolgado pra esse. Nossa, maravilhado que esse livro chegou aqui pra gente. Pena que com essa capa aí, né? Enfim. Gente, outro que eu dei pulos de alegria quando eu vi que ele foi lançado, mas ele também sofreu um capicídio, é o James. Esse é um livro que, assim, ele tá em todas as listas lá na gringa, ele tá aparecendo em todos os lugares, ele tá sendo muito aclamado. Tanto que lá no Goodreads você consegue ver todos os prêmios que os livros ganharam, né? Esse aqui ele tem, tipo, 10 linhas de prêmios e ele tem 319.138 avaliações no Goodreads. Se você me acompanha pelo Instagram, eu comentei um pouquinho sobre. É um dos livros que eu tava mais aguardando chegar aqui pra gente, que eu tava mais empolgado pra ler. Eu até ia ler ele em inglês pra algum dos vídeos, alguns dos projetos, só que ele tem aquela coisa dos personagens, eles falam de forma meio errada, tipo Flores para o Algernon ou A Cor Púrpura, por exemplo, e no inglês eu achei um pouquinho difícil. Então eu esperei ele chegar aqui em português pra gente e ele chegou pela editora Todavia com isso aqui que você tá vendo. Infelizmente um pouquinho point, né? Assim, o que importa é que a gente tem ele em mãos. Eu li, no momento, um capítulo só desse livro. Eu parei no segundo capítulo. Eu acho que vai ser uma das minhas próximas leituras, porque como eu comentei, eu tô muito empolgado pra esse livro. É um dos mais aguardados. E ele é um reconto, pelo que eu entendi, das aventuras de Huckleberry Finn. Só que como seria essa história se a história fosse contada do ponto de vista de Jim, que é o escravizado que acompanha o garoto em sua viagem pelo rio Mississippi. Eu confesso que eu não olhei a fundo essa sinopse, porque como eu vou ler ele logo em breve, eu não quero saber muito sobre a história, eu quero ir descobrindo. Eu evito olhar sinopses, mas finalmente temos ele em mãos. Outro também, gente, que eu fiquei revoltado como esse livro lançou, ninguém falou sobre ele, não teve divulgação. Eu nem cheguei a ver esse livro na livraria e acho que faz um mês que saiu. E lá fora ele tava estouradíssimo, que é esse aqui, ó, The Heaven and Earth Grocery Store, de James McBride. Ele ganhou o National Book Award. Ele também foi nomeado no Goodreads Choice Awards em ficção histórica em 2023. E ele saiu aqui pela Tordesilhas, que é um selo da editora Alta. Ele saiu como Mercearia do Céu e da Terra. É basicamente a mesma capa, o título traduzido. Esse livro vai se passar numa vizinhança que é compartilhada aí entre judeus e os afro-americanos. Os trabalhadores ali da Pensilvânia, eles escavaram um lugar para fazer um empreendimento ali, só que nessa escavação eles acabaram encontrando um corpo, na verdade um esqueleto no fundo desse poço, só que não se sabe de quem, né? Não se sabe como ele foi parar ali, o que aconteceu. E aparentemente todas essas respostas é um segredo guardado pelos moradores ali do que ele diz que é Chicken Hill, né? Deve ser o nome da cidade ou do vilarejo ali, enfim. Ele promete essa carga de um pouquinho de drama, mas também com suspense policial. Eu não sei o quanto ele vai levar essa história pro thriller, né? Pro policial, mas parece ser muito intrigante também a premissa. E é outro que, obviamente, né? Estava no meu radar, pois eu já tenho ele aqui. Vamos falar de um queridinho meu, talvez não de todos, mas é o Riley Sager. Ele tá saindo um outro livro dele pela Darkside, que é o
o Home Before Dark. Esse é um que eu super queria ler também. Ele foi nomeado no Goodreads Choice Awards de Mystery Thriller em 2020 e ele tem 267.332 leitores. Esse homem, ele é muito bombado lá na gringa. A gente já tem vários livros do Riley aqui no Brasil, ele tá todo espalhado, né? Tem um na Intrínseca, que é o da Mansão Hope, que é um dos meus favoritos, mas muita gente odeia. Tem o livro dele na Gutenberg, tem 2 livros dele na Alta, se eu não me engano. E agora, esse aqui tá saindo pela Darkside. Então, assim, tá uma bagunça, né? Esse livro vai acompanhar a história da Meg, e ela é uma designer de interiores. Ela decide reformar uma antiga moradia dela, e que diz na sinopse que na infância aconteceram eventos nessa casa, basicamente. O que parece bastante com Mansão Hope, né? Também é uma mansão, também aconteceram segredos dentro da casa. Não sei se é um padrão do autor, porque eu só li 2 livros dele. E nessa missão de, né, reformar aquela casa, diz que ela vai desenterrar histórias assustadoras dos escombros da casa e das ruínas de sua memória. Eu estou prontíssimo. Eu já mandei e-mail pra Darkside quando eu vi esse livro na minha frente. Imediatamente eu já abri meu e-mail e falei: Darkside, por favor, me nota, porque eu amo esse homem, eu gosto muito das histórias dele e eu quero ler esse livro imediatamente. Quero divulgar, quero fazer o que for possível. Então eu vou ler, eu vou trazer pra vocês a minha opinião logo em breve. Eu tô só esperando o livro chegar. E também tá alto ali na minha lista de prioridades, tá? Vem muito aí. Na verdade, a gente vai falar muito sobre Darkside aqui, porque a Darkside, assim, eles sempre tiveram a linha deles ali, mas eu tô percebendo muitos novos thrillers, e thrillers bombados saindo por eles. Então o próximo é o His and Hers, da Alice Finney, se eu não me engano. 217.268 avaliações, e ele tá saindo aqui como Dele e Dela. Aqui a gente vai ter uma repórter que ela vai acabar voltando pra cidade natal dela, uma cidade pequena, que aconteceu um assassinato ali, e ela vai estar envolvida como repórter, né? É uma grande oportunidade que ela vai ter de cobrir essa história. Só que chegando lá, ela vai se deparar com um rapaz que também fez parte da vida dela no passado, que é o Jack. E o Jack virou detetive. Só que houveram coisas ali. Eu não sei se houve algum relacionamento ou se era uma amizade que acabou de forma trágica, se existem segredos entre eles, mas os dois se toparem ali novamente anos depois. E não só isso, mas aparentemente os dois também têm conexão com essa mulher assassinada. Vai fazer deles, na verdade, os principais suspeitos desse mistério. Parece, na verdade, um pouco Beijo do Rio, né? Que é esse negócio de repórter voltando pra cidade pequena e... Enfim, eu adoro esse tipo de cenário. É um tipo de premissa que é um pouco batido, talvez, tipo, já foi feita várias vezes, mas eu sempre me divirto, então também tô animado pra ler. Outro que eu também imediatamente corri pra Darkside foi o Keep It in the Family, do John Mars, e ele ficou como Tudo em Família. Eu achei essa capa bem bonita, esse é um negócio meio Frida, um pouco. Esse John Mars, eu nunca li nada dele, mas ele é muito falado. É um autor muito popular de thriller, suspense. A gente já teve livro dele aqui no Brasil. Já teve um pela Globo Livros, que é o The One. E só também. Outra coisa com casa. Vamos fazer um vídeo aqui pro canal, lendo livros com casas. Casas bizarras, casas amaldiçoadas. Aqui é um casal que eles acham, tipo assim, a casa perfeita dos sonhos deles, pra eles se mudarem, pra eles construírem uma nova vida. Só que eles começam a reforma e tem, tipo, mofo, assim, no papel de parede, né? Então eles vão tirar pra cuidar e tratar e colocar outro papel de parede e tal. Só que debaixo desse papel apodrecido começa a aparecer escritas de criança. Na verdade, diz que é uma letra infantil. Não diz necessariamente que foi uma criança que escreveu, né? Mas assim, já por aí eu já achei bizarro, já amei. Aí eles ficam desesperados, eles começam a tentar entender o que tá escrito ali de baixo, eles rasgam o papel e tal. E eis que tá a seguinte frase: eu vou salvar elas do sótão. O que vai acontecer a partir daí, meus amigos? Teremos que ler. E eu com certeza lerei, porque eu amei essa sinopse. O próximo livro é o The Prison Healer, de Lynette Noni. Esse, se eu não me engano, é uma trilogia. Ele tem 145.534 avaliações no Goodreads. E aqui pra gente chegou como A Curandeira de Zalindov. Vou te contar que não foi uma escolha muito feliz de título, né? Esse Zalindov, eu acho que pra gente complica um pouco pra você escrever o nome, você soletrar, né? Enfim. Eu não sei se ele é totalmente um romance, tá? Eu acho que ele é mais voltado para fantasia com elementos de romance, mas é sobre essa moça chamada Kiva e ela trabalha como curandeira nessa prisão, e o nome dessa prisão é Zalindov, né? Uma infame prisão da qual ninguém sai vivo, e ela tem uma única missão, que é não morrer. Será que a lenda vai conseguir? Não sabemos. Deve conseguir, né? Para 3 livros. Eu acho essas capas muito bonitas, e à medida que vai passando a trilogia aí, as próximas, o segundo e terceiro livro também são belíssimas. Eu comprei esse daqui em 7 de outubro de 2021.
ainda não li, né? Como sempre, como todos os livros da Matt Biar na minha estante, sempre mofando, nunca lidos, mas vem aí, eventualmente. E esse é um livro da Austrália, tá? Não é uma autora americana. O próximo livro, eu dei pulos de alegria quando eu vi ele sendo publicado. Primeiro ele saiu pela Tag, e uns 2 meses depois ele acabou vindo na edição final, e esse inclusive é a leitura conjunta atual do Catarse, que a gente vai ler esse mês agora de junho, a gente vai discutir no finalzinho do mês. Se você tiver interesse em participar, seja super convidado pra vir ler com a gente, tá? Que é o The Unmaking of June Farrell. Esse aqui foi nomeado pro Goodreads Choice Awards de fantasia de 2023, mas ele tem alguns elementos de ficção científica também, tá? Ele saiu aqui pela Harlequin, que é um selo da HarperCollins, como Os Descaminhos de June Farrell. Já tô com o livro final aqui. Gente, olha essa frase que ele já imediatamente já dá vontade de ler só de você ver isso aqui. As mulheres da família de June Farrell vão, cedo ou tarde, enlouquecer. E a protagonista, a June, diz aqui que faz um ano que ela vê coisas que não estão lá e ela sabe que seus dias de lucidez estão contados. Ele vai ter um pouquinho dessa coisa de drama de família, de suspense, junto com... Eu não diria que é uma fantasia, assim, sabe? Extremamente fantástico, mas ele tem alguns elementos de realismo mágico, essa coisa de maldição, de família. Será que realmente é uma maldição? E daí a avó dela morre e deixa pistas sobre o desaparecimento de décadas atrás da mãe dela, da June. Isso vai desencadear uma jornada que mistura gerações ali da família dela e vai ter, como eu disse, alguns elementos de ficção científica, mais especificamente viagem no tempo. Como vai funcionar? Eu vi que a Lorena tava lendo e ela falou que a forma como é explicado a viagem no tempo é bem legal, é bem diferente, então eu tô empolgado com isso, porque a própria sinopse diz, né, que o livro desafia a ideia de tempo como conhecemos. E vamos ver, vou ler esse mês, né, pra leitura conjunta do Catarse. Se você quer ler com a gente, o link pra você assinar o meu clubinho tá aqui embaixo na descrição. Você super ajuda o meu canal, inclusive, tá? Se você entrar pro Catarse. E aproveita, gente, que começou essa semana. Estão vendo esse vídeo na quarta-feira? Começou na segunda, faz 2 dias, então dá super tempo de você entrar ainda e participar com a gente. O livro seguinte é o Margot's Got Money Troubles. Ele foi nomeado pro Goodreads Choice Awards de ficção em 2024, no ano passado, e ele teve 113.484 avaliações. Saiu aqui pela Roku. Eu recebi esse livro hoje, quando eu tô gravando esse vídeo pra vocês, tá até no plástico ainda. O Margot está em apuros, de Ruth Thorpe. Começa assim: aos 19 anos, ela engravida de um professor da faculdade, é demitida do emprego de garçonete que odiava e se vê presa no dilema moral de ter ou não o bebê. Meu Deus, é pesadíssimo. Sua mãe avisou que um filho acabaria com sua vida, já o pai da criança se mostrou super disposto a ajudar com o aborto. Eu nem sabia que esse livro tinha sido lançado, tá? Eu deparei com ele na livraria. Eu olhei essa capa e falei, essa capa me é familiar, já vi em algum lugar, já vi mesmo na minha wishlist. A sinopse ela só piora, no sentido, tipo, fica cada vez mais chocante, que sem muitas opções, a Margot cria um perfil no OnlyFans, onde ela vai fazer review de pinto dos outros. Meu Deus, eu tô chocada com essa sinopse. Voltando pra fantasia, a gente tem o Hunt the Flame. Esse aqui foi nomeado no Goodreads Choice Awards como romance de estreia em 2019 e também na categoria de fantasia YA em 2019. E ele tem 104.532 avaliações. Saiu aqui pela Morro Branco como A Caçadora de Ars. Eu amei que eles mantiveram a capa, porque eu acho essa capa muito bonita. Esse é uma duologia, tá? Porque hoje em dia não existe mais livro único. Sinto dizer pra vocês que têm a esperança ainda de ler uma fantasia livro único, não vão encontrar tão cedo. Aqui vai acompanhar a Zafira, ela é uma caçadora. Ela se disfarça de homem pra enfrentar essa floresta amaldiçoada de Ars e conseguir alimentar o povo dela. E em outro lado a gente tem o Nasir, que é o príncipe da morte, que é um assassino muito poderoso, que ele obedece às ordens do próprio pai, que é o sultão. Aí tem esse impasse, né? Se a verdade sobre Zafira fosse exposta, todas as conquistas seriam rejeitadas. Se o Nasir demonstrasse compaixão, o pai dele o puniria de maneira brutal. É um negócio meio... sabe? Já entenderam, né? Com essas frases assim, né? Ambos são lendas vivas no reino, mas nenhum deles quer ser. É o tipo de fantasia farofa que eu amo e eu acho que ele tem leves elementos aí de Arábias, de Dunas, que eu amo demais, é o meu estilo de fantasia favorita. Fantasia de sultão, de árabe. Tanto que eu amo Cidade de Bronze, né? Então, estarei lendo esse com certeza. Bom, brevemente, porque esse aqui eu acho que não é novidade, né? Não é surpresa, mas ele tá sendo lançado também, que é o Vida Entre Marionetes, do TJ Klune. O TJ Klune aí tá com vários lançamentos pra esse período aqui de meio de ano. Eu só li dele o outro lado, o Mar Cerulho, que eu gostei bastante, mas eu confesso que eu tô um pouco... eu não me sinto no momento de ler TJ Klune agora, sabe? Eu tenho que estar com o coração um pouquinho menos peludo. Eu tô um pouquinho...
um pouquinho amargurado com a vida, assim, pra ler os livros dele agora. Agora, um que eu fiquei muito surpreso e muito feliz com o lançamento, que, assim, era um livro que eu via bastante, mas ao mesmo tempo eu não via esse livro sendo publicado, sabe? Eu olhava e falava, nossa, nunca que nenhuma editora vai dar bola pra esse título, apesar de eu querer muito ler ele. É o Everyone in This Room Will Someday Be Dead, que eu amei esse título. E ele saiu pela Astral, e a capa é muito bonita, que é esse aqui, ó, Todo Mundo Aqui Vai Morrer Um Dia, da Emily Austin. O que eu ouvi dizer desse livro é que ele é pesado, assim, tipo, ele é muito triste, ele é melancólico, ele é aquele livro que você tem que estar num estado de espírito muito bom, porque senão ele vai acabar com a sua vida. Você vai ganhar depressão lendo o livro, né? É um livro que vai refletir muito sobre a morte, sabe? E ele faz de um jeito que, assim, eu não li, mas o que eu vejo as pessoas descreverem é que é aquele livro que você tem que pausar pra respirar, sabe? Quando você tá lendo. Então aqui a gente vai ter a Gilda, e ela tem 20 e tantos anos, é assim que fala na sinopse, e ela não consegue parar de pensar a respeito da morte. Mas ela também sente medo de permanecer viva e ter de lidar com a sua família opressora, ou com o fato de ser adulta, de precisar pagar boletos e dar o próximo passo com a sua namorada. Muito relacionável, né? Quem não pensa sobre a morte quando chega um boleto? Todos nós, não é mesmo? Tem uma série de livros que está sendo publicado muito rápido, são 5, 6, não tenho certeza, e já tá indo pro 4º livro, e eles foram publicados num período ali de, sei lá, 4, 5 meses, que é A Enchente, que é essa série Blackwater. E muitos de vocês têm me perguntado, eu tô surpreso, assim, na verdade, com a repercussão desse livro, eu não sabia que ele era tão popular assim, mas volta e meia eu recebo comentários aqui no YouTube, ou vocês perguntam pra mim no Instagram também, se eu pretendo ler. E eu pretendo ler, eu tô deixando ele mais pra maratona, porque eles são livros curtinhos. É uma coleção de livros bem pequenininhos, assim, eles são quase que o tamanho de bolso, só que ele é muito bem produzido. A capa tem todos uns verniz, um dourado, sério, parece uma barra de ouro, assim, uma obra de arte. Os acabamentos e as capas são muito bonitas, cada volume da série é uma mais bonita que a outra. Ele tem 68.324 avaliações, eu não sabia que ele era tão popular assim, conheci na verdade só quando ele chegou aqui pra gente, e como ele é curtinho, são livros que você lê muito rápido, tem audiobook, eu suspeito aí que a Arqueiro traduziu tudo de uma vez e eles estão publicando cada mês um, né? Então logo logo já tá completo também. Eu pretendo ler. Eu sei que ele é um negócio meio fantasioso, meio onírico, meio viagens de drogas, assim, sabe? Aquelas coisas meio psicodélica que eu gosto. Mas, né, vamos ver. Gente, outro livro que me revolta ninguém falar sobre ele. Não tem nenhum tipo de divulgação e ele é um livro que eu vi em todas as listas lá fora, que é o Wandering Stars, do Tommy Orange. Ele foi nomeado em 2 coisas, o Goodreads Choice Awards de ficção, 2024, eu não sei se ele ganhou, não tenho certeza, mas ele também foi nomeado no Booker Prize de 2024, tem 31.346 avaliações, seu equipe pela editora Rocco como Estrelas Errantes. Esse livro, ele começa com um contexto de um rapaz chamado Jude. Em 1864, ele escapou do massacre de Sand Creek, ele sobreviveu a essa prisão de Fort Marion, que era uma instituição dedicada a erradicar a cultura, a história e a identidade do povo indígena. Só que assim, 100 anos depois, os descendentes desse rapaz indígena continuam sofrendo a violência e a perseguição do seu povo, né? E daí, em 2018, a gente vai ter Opal, que luta para manter a família unida após um tiroteio em um evento indígena em Oakland, que quase tira a vida do neto dela. E tem uma coisa que ele fala na sinopse que é algo que eu sou apaixonado, que ele tece uma constelação de narrativas entre passado e futuro. Pra mim esse é o segredo do sucesso, me dê esse livro imediatamente, quero ler já. Pena que ele é muito caro, R$ 74, Rocco, pelo amor de Deus, manda um pra mim. Vamos falar de um que, esse aqui tá mais na boca do povo assim, tá? Que é o The Games Gods Play. Ele foi nomeado no Goodreads Choice Awards na categoria de romantasia em 2024 e ele tem 62.253 avaliações. Ele saiu pela Paralela numa edição tão bonita, ficou aqui como Os Jogos dos Deuses, mas o que acontece? É o volume 1, então não é, né, livro único, infelizmente, mas ele tem isso aqui, ó. O que alguns de vocês acham meio fubango, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que depende da edição, às vezes fica fubango mesmo, mas aqui eu achei que ficou bonito. Eu achei que combinou com o livro, sabe? Deu um tchan por dentro. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus, tem ilustrações e não sei o que lá. E ele é coisa de deuses, de mitologia grega, tá? Eu não entendo muito, tá? Da mitologia grega. Às vezes vocês vão falar pra mim aqui nos comentários, nossa, Vitor, é claramente um reconto de fulana. Aqui a gente tem uma protagonista que ela não fala o nome dela na sinopse, tá? E ela diz que ela nunca foi favorecida pelos deuses. Tanto que ela foi amaldiçoada por Zeus quando ela nasceu. E os pais dela entregaram ela para a Ordem dos Ladrões, quando ela tinha apenas 3 anos. Ela acabou
acabou sendo notada pelo pior dos deuses, que é o Hades. Porque, pela primeira vez na história, o Hades decidiu participar da Provação, que é uma competição mortal entre os deuses para escolher quem vai ascender ao trono do Olimpo. Só que em vez desses deuses, porque deuses são muito engraçados, né? Em vez deles batalharem por si próprios, eles escolhem pessoas, os heróis deles, para competir no lugar deles. E ela é escolhida como a competidora do Hades. Então, o que vai acontecer? Não sei. Assim, eu digo que a sinopse parece uma farofa meio ruim, tá? A forma como é escrito, tipo, o estilo de escrita já me desagradou na sinopse. Mas, se vocês disserem que é bom, eu boto fé. Eu vi gente no Catarse não curtindo tanto. Mas não vou julgar antes da hora. Me digam aí o que vocês acham, se vocês já leram, porque eu vi que bastante gente tava lendo. Gente, fiquei felizíssimo com o The Goblin Emperor, que também, na verdade, assim, a Morro Branco, esse mês ela fez tudo, porque tinha muitos livros prometidos por eles há muito tempo, e a gente já tava ficando um pouco revoltado, porque nunca via a cara desses livros, eles estavam guardando esses títulos às 7 chaves e nunca saía, tanto que o meu mais aguardado da Morro Branco finalmente tá em pré-venda, já vou mostrar pra vocês, mas o The Goblin Emperor, ele saiu aqui como o Imperador Goblin. Esse aqui é cheio dos louros também, tá? Ele foi nomeado na categoria do Goodreads Choice Awards de fantasia em 2014, no Hugo em 2015, no Nebula em 2014 e no Locus em 2015. Aqui a história vai centrar ao redor de um Goblin mestiço. Ele é o filho mais novo do Imperador, só que ele foi exilado justamente, né, por ser mestiço, e estava meio distante dessas intrigas do reino que rolavam. Só que um dia o pai dele e todos os irmãos que ele tinha morrem em um acidente e sobra pra ele o único sobrevivente vivo ali da linhagem da família pra se tornar o novo imperador. Só como eu disse, ele estava exilado, então ele chega pra cuidar de todo um reino sem saber nada. Ele nunca foi instruído na vida dele, ele não sabe, ele não tem amigos, ele não tem mentores, ele não tem ninguém pra ajudar ele ali na corte, e ele tem certeza de que tem alguém ali à espreita querendo assassinar ele também. Afinal, toda a família dele morreu, né? E não parece ter sido algo natural. Então, vai ser aquela coisa deliciosa. Nossa, mas eu tô tão assim, saboreando o meu momento de ler esse livro, que é essa coisa de corte, um negócio bem casteludo, de intrigas de corte. Nossa, eu tô prevendo os 5 estrelas favoritado. Tô guardando esse livro pra um momento certo, porque eu tenho certeza que eu vou amar. Dona Kirsten White também, que já, assim, tadinha, né? Ela já foi mais popular no passado, com Filha das Trevas, com aquele do Frankenstein, mas ultimamente ela tá meio flopadinha. Aqui, pelo menos, né? Lá fora ela continua lançando e fazendo sucesso, mas tem o Mr. Magic. Ele saiu lá fora há algum tempinho já. Ele foi nomeado no Goodreads Choice Awards de terror em 2023 e ele tem 25.067 avaliações. Aqui ele saiu pela plataforma 21, com o mesmo título, mesma capa, tudo, Mr. Magic. Ela não tá tendo muito sorte nas avaliações. Assim como o Hyde, que é aquele do Parque de Diversões, que eu acho que alguns de vocês já leram. Não é um livro muito amado. Tem muita gente que detesta esse livro. Se sobressaem as pessoas que de fato gostaram. Eu fui uma delas, mas eu acho que numa releitura eu também acabaria não curtindo. E esse aqui é o livro com a menor avaliação da tia. E é muito interessante porque ele diz que há 30 anos um trágico acidente no set de filmagens pôs fim ao clássico programa infantil Mr. Magic. E o antigo elenco desse programa de Mr. Magic, que na época eram atores mirins, né? Hoje em dia, na nossa história aqui, eles já estão adultos e eles formaram esse círculo de amigos e eles ficam tentando recuperar essa sensação de amizade entre eles e a magia dos velhos tempos, sabe? Remanescendo sobre quando eles faziam esse programa pra TV. Olha que louco! A existência desse Mr. Magic e as memórias só existem pra eles, porque não tem nenhuma gravação do programa, não tem nenhuma informação de quem produziu e dirigiu, onde estão essas pessoas realmente existiram, nenhuma informação a respeito desse programa. Só na memória do elenco. Olha que loucura. Eu fiquei assim com uma coceirinha na outra pra ler esse livro, porque essa sinopse me entregou bastante. Agora, por que a avaliação dele não é tão boa assim? Eu espero não descobrir. Eu espero amar. E eu quero muito ler, eventualmente. Pela plataforma também saiu o Don't Let the Forest In. Foi nomeado no Goodreads Choice Awards de fantasia YA em 2024. Ele saiu como Não Perturbe a Floresta. Esse livro vai contar a história do Andrew. Ele tem um melhor amigo chamado Thomas. Eles são muito próximos e esse Andrew depende muito do Thomas pela sanidade dele, sabe? Só que um dia, os pais desse Thomas, eles desaparecem misteriosamente e ele aparece na escola pro último ano da Academia Wickwood, né? Acho muito chique falar. Não vai pra uma escola, você vai para a
Academia Wickwood. Ele aparece um dia com a camiseta manchada de sangue e ele tá muito estranho. Ele tá sombrio, ele não fala direito, ele tá meio bizarro assim, né? E ele leva o Andrew pra floresta e ele mostra que os monstros dos desenhos de Thomas, aparentemente ele desenhava monstros, agora habitam o mundo real. Assim, eu fico um pouco dividido, porque eu tenho vontade de ler, mas eu acho que ele vai ser muito YA pra mim no momento, o que não é a minha praia, né? Mas eu já vi gente falando muito bem. Então, voltando pros livros da Dark Side, daqueles de suspense e tal, duelas, esse aqui, inclusive, a moça vai estar na Bienal, tá? O The Echo Man, que aqui ficou como o colecionador de monstros. Gente, a nossa capa dá um surro na gringa. É muito bonita. Eu amei essa capa, é maravilhosa. Eu mal vejo a hora de ter esse livro em mãos. E esse aqui é um livro de investigação de serial killer. Só que o que acontece? Esse serial killer específico, ele tenta reproduzir os métodos brutais de outros serial killers mais famosos, como Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper, e cada crime que esse cara, ou mulher, né, vai cometer é uma homenagem a esses outros serial killers. A sinopse é gigantesca, mas é basicamente sobre isso. Mais uma vez, eu não consigo parar de olhar pra essa capa, que ela é muito bonita. Agora, gente, eu vou passar muito rapidamente por alguns livros, eu só vou mostrar o título aqui pra vocês, porque são autores famosos, já são autores de renome, né, que estão aí mais em evidência, mas são lançamentos desse mês, que a gente já tá fazendo um vídeo de lançamento, aproveita pra colocar aqui, né. Então, Não Pisque, que é o novo livro do Stephen King, estão falando muito bem, tem uma sinopse muito interessante também. O Mistborn, estou com ele aqui em mãos, o gringo, mas já saiu o box do Mistborn, finalmente, galera. Temos o livro mais recomendado do Brandon Sanderson entre nós, saiu um box de capa dura e também tá em pré-venda as edições capa comum, capa mole, separadamente. Então você pode comprar os livros tudo junto de uma vez, em capa dura, ou eles capa comum, separado. E eu sou um menino muito feliz nesse momento, tá? Que Mistborn finalmente foi republicado. Tem um unboxing lá no meu Instagram, se você quiser ver mais sobre a edição da trama em português, tá? Tá lá pra vocês. O Sally 5, que é o novo livro do Daniel Keyes, que é o autor de Flores para Algernon, que é um livro que eu curti bastante, eu amei quando eu li. Esse aqui, na verdade, não tem muita repercussão, tá? Ele tem poucas avaliações, mas ele é um livro bem avaliado. A tia lá do 3, a Valérie Perrin, também, outro livro novo dela, que é o Querida Tia. Eu vou contar pra vocês, gente, que eu curti 3, mas é aquele livro que quanto mais eu penso, mais preguiça eu tenho dele. Eu não sei se eu amei tanto quanto eu gostaria de ter amado, quanto outras pessoas. E também o livro dela me deu um pouquinho de canseira. Eu senti que o estilo escrita dela, a forma dela de contar a história, é um pouquinho exaustivo. Eu não sei se eu pretendo ler, tá? O Querida Tia, mas eu sei que ela tem muito fã aqui no Brasil. Então, né, livro novo dela. Outra pessoa que é, né, o santo graal da literatura já, a Taylor Jenkins Reid, com o novo livro dela, Atmosfera. Esse aqui volta pra essa coisa de acompanhar pessoas famosas, né, fictícias. E aqui é uma astronauta, pelo que eu entendi. A capa tá bem bonita. Pro padrão Taylor Jenkins Reid, né, que é coitada, só tem capa horrorosa, pavorosa. Essa aqui tá menos feia, digamos. E também, gente, tem um que, na verdade, ele não é um lançamento, ele é uma republicação de um livro que saiu naquela lista do ano passado, dos 100 melhores livros da década, do milênio, sei lá, do New York Times. Eu fiz um vídeo aqui, passei pelos 100 livros. Um deles era esse aqui, A Estrada, do Cormac McCarthy. Ele foi republicado, acho que a edição antiga tava esgotada, ou tava tipo só por sebo. Era uma edição pobrinha, feinha, assim, judiada. Ele foi publicado nessa nova capa, toda bonita aqui. Ele tem, assim, 989 mil, quase também 1 milhão de avaliações. Eu pretendo muito ler, ele aparentemente é pós-apocalíptico, distópico, assim, né? Mas aquela coisa, não é lançamento, mas foi republicado aí por causa, eu acho que da repercussão também da lista do New York Times, né? Muito daqueles títulos estão chegando agora pra gente. O Pequenas Coisas Como Estas, que eu li, também foi republicado depois da lista. Então, obrigado por tudo, New York Times. Não pela lista, que era meio podre, né? Mas pelo menos tá trazendo alguns livros de volta. Bom, esses são os lançamentos, tá? Os livros que já estão disponíveis, se você quiser comprar qualquer um deles, já estão à venda. Muitas das vezes muito caro. Mas tá lá, né? Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, gente, o meu link da Amazon. Se vocês se interessarem por qualquer livro desse vídeo, a gente vai entrar nas pré-vendas agora, mas usa o meu link, tá? Assim você super me ajuda pra eu me manter vivo, pra eu também conseguir comprar meus livrinhos depois. Vamos entrar nas pré-vendas, a gente já tá com 1 hora de vídeo. Vamos mais rapidinho? Eu tô muito demorando, né? Vamos lá. The Veiled Kingdom. Eu não sei do que é esse livro, eu sei que ele é romantasia, então
por isso que eu não sei. Ele foi nomeado no Goodreads Choice Awards na categoria de Romantasia no ano passado, em 2024, com 54.520 avaliações. Ele sai aqui no dia 13 de junho pela Buzz como O Reino Oculto. Você abre aqui e é aquela coisa dramática, né? Um perigo implacável, uma paixão proibida, inimigos que se apaixonam. Ele tem essa coisa do Enemies to Lovers, slow burn, intrigas políticas. É legal. Tem que estar, pra mim, assim, específico, né? Eu tenho que estar muito na mentalidade de que eu vou ler uma fantasia com intrigas políticas e tal, mas com essa coisa dramática do romance. De, ai meu Deus, não pode ficar junto e tal. No momento, não é a minha prioridade. Eu sei que muitos de vocês estão empolgados por esse livro. Então, ele sai aí dia 13 já. Agora, eu estou extasiado, eu estou contando os minutos pra ter esse livro em mãos, que é o The Wedding People. Ele foi nomeado no Goodreads Choice Awards na categoria de ficção em 2024 e ele tem 547.929 avaliações. Na verdade, eu já tenho uma versão desse livro, porque ele saiu na tag, e agora ele tá saindo oficialmente na edição final aí pra todo mundo. Como Arruinar um Casamento. Ele sai agora dia 16/6, já tá chegando, e é pela HarperCollins. Aqui é uma moça chamada Phoebe, ela vai se hospedar nesse hotel, nessa pousada, né? Só que chega lá, ela é confundida com outros hóspedes que estão nessa mesma pousada pra um casamento. Ela vai meio que de penetra ali, né, no meio desse pessoal, porque ela tá hospedada na pousada, né, vai fazer o quê, coitada? E ela acaba topando com a própria noiva. Elas são duas pessoas muito diferentes e elas vão acabar fazendo uma amizade muito inesperada, né? Se conheceram ali no saguão dessa pousada, não sei exatamente onde, mas é uma amizade improvável e inesperada que pode mudar a vida das duas. Esse livro tá sendo muito bem falado, tá prometendo. Esse eu tô empolgado, é o estilo de história que eu gosto, esse até me rasgando. Outra queridíssima, maravilhosa, a Mona Awad, de Bunny e de Rouge, que vocês sabem que eu sou apaixonado por ela. A Alt tá trazendo o livro menos popular dela. É o livro mais mal avaliado também. Gente, a média desse aqui é 3. Imagina, aqui no caso, 19.166 pessoas lendo e todo mundo dando de 3 pra baixo. Porque a Mona Awad é dessas, não é pra todo mundo mesmo, assim. São livros muito específicos, muito nichados, muito fumado, muito doido. 13 maneiras de ver uma garota gorda. Esse aqui ele sai dia 17 de junho. Eu estarei lendo? Talvez. Eu dei um pouco de medo, tá? Os outros, o Bunny, o Rouge, é tudo 3,5. A média da nota dela no Goodreads, né? Considerando todas as avaliações. Só que esse aqui é o mais linchado dela, coitada. Então, assim, eu tenho medo de até eu que gosto da autora não curtir. Na verdade, esse aqui não é da Alt, tá? Ele é da Globo Livros. Eu confundi. Agora, chegou o momento dele, gente. Aconteceu. Eu tava xingando, ó, Morro Branco, eu gosto muito de você, mas eu tava te xingando mentalmente. Cada vez que a editora anunciava algum livro novo ou falava de alguma pré-venda, eu ficava, e cadê esse aqui? Que é o Demon Copperhead. Gente, chegou o nosso momento, ele finalmente entrou em pré-venda. Vai sair agora dia 30 de junho, já tá chegando, é nesse mês já. Eu vou colocar a capa aqui, ficou igualzinha, tá? A mesma capa da gringa, a gente manteve. A gente, como se tivesse trabalhado no livro, né? Veja só, ganhou o Goodreads Choice Awards de ficção em 2022, ele ganhou o Pulitzer de 2023, ele foi nomeado para mais uma porrada de categorias, ele tem 672.089 avaliações. Ele é dramalhão, tá? Drama de família no seu mais delicioso estado. Aqui vai falar sobre um jovem que é filho de uma mãe adolescente e nascido em uma casa modesta. Eles nunca viveram no mesmo lugar, eles ficavam sempre se mudando, né? E assim, na verdade, ele não diz muito na sinopse, e eu não sei porque eu tô tão empolgado com esse livro, tanto o sentimento de que eu vou gostar dele, talvez é porque realmente ele tava, até em outros vídeos que a gente ia analisar coisas no Goodreads, sempre aparecia esse livro, em todo lugar, gente. É bizarro o quanto de notoriedade esse livro ganhou mesmo, e ele vai falar sobre esse menino, né, ele vai enfrentar os perigos do sistema de acolhimento, trabalho infantil, escolas abandonadas, sucesso como atleta, vício, amores desastrosos e perdas esmagadoras. Como eu disse pra vocês, é o suco do drama. Ele é um livro um pouquinho grande, tá? Ele é um pouquinho extenso, 528 páginas na edição da Morro Branco, e estarei me deliciando. Ai, gente, que medo de não gostar. Eu tomo cuidado de ficar falando muito dos livros, assim, tipo, tô muito empolgado, vai ser meu livro do ano. Depois eu quebro a cara e acabo não gostando, dando uma estrela, eu fico triste. Rapidinho também, TJ Clooney, a continuação do Mar Cerulho, né, surgiu do nada aí. Não estou muito feliz com isso, mas falaram que é muito bom, né, que é maravilhoso, que é até melhor que o primeiro, enfim. Ele vai sair em algum lugar além do mar. Foi nomeado pro Goodreads Choice Awards de fantasia no ano passado. Eu acho que ele ganhou. Eu não lembro se ele ganhou. Ele sai agora dia 30 também. Todos os
lançamentos da Morro Branco vão ser agora no dia 30. Agora, o próximo, que também é da Morro Branco tem um monte aqui em pré-venda. Do nada, eles lançaram todas as promessas deles apareceram. Tem o The Library at Mount Char. Esse aqui participou do Goodreads Choice Awards na categoria de romance de estreia em 2015. Também sai dia 30 como A Biblioteca do Monte Char. É uma sinopse bem sinistra, digamos, que é a Carolyn. Os pais dela morreram e ela, junto com outras pessoas, eles foram adotados por esse homem que se chamava de pai, com P maiúsculo. Eles foram criados, ela e seus irmãos adotivos ali, né, foram criados de acordo aos costumes desse pai e estudando nessa biblioteca muito grande que ele tem e aprendendo alguns segredos do seu poder. E eles ficavam perguntando, esse pai aparentemente era muito cruel e se perguntavam se esse tutor deles realmente poderia ser algum tipo de deus, assim, né? Só que daí o pai desaparece e pode estar até morto, se pá, né? E essa biblioteca que guarda os segredos tá desprotegida. E eles vão lá, né, meter a mãozona na biblioteca e nos segredos desses livros, desse tal pai muito sinistro, muito misterioso. Ai, que cheirinho de livro que eu vou dar 5 estrelas. Vocês não estão sentindo esse cheirinho? Eu também tô. Outro livro também que a gente estava muito na expectativa é o Adventures of Amina Al-Sirafi, da Shannon Chakraborty, que é a mesma autora de uma das minhas séries favoritas de fantasia, que é o Cidade de Bronze. Esse aqui é o primeiro volume de uma nova série que ela tá lançando. Eu acho que não saiu o segundo volume ainda, então tá bem assim, novinha, bem no comecinho, né? Ele foi nomeado no Goodreads Choice Awards de fantasia em 2023 e ele tem 69.519 avaliações. Ele também foi nomeado pro Hugo de 2024, tá? E ele vai sair agora também no final do mês, dia 30/6, As Aventuras de Amina Al-Sirafi. Eles foram com a capa, eu acho que essa é a capa britânica. Sim, na verdade, eu vou ser sincero, eu acho todas as capas desse livro, todas as versões dela feias, então pra mim tanto faz. E é um livro de aventura de barco, assim, de pirata, de barco. Ela teve uma carreira muito lendária, essa mina, né? Como uma das piratas mais notórias, mais famosas e tal. Só que ela tá se aposentando pra viver em paz com a sua família, em uma vida de piedade, maternidade e nada que lembrasse o sobrenatural. Só que daí, obviamente, ela vai ser chamada pra uma nova aventura. Vai chegar um cara falando que a filha dele foi raptada e é um companheiro muito grande ali da tripulação dela, né? E ela vai ter essa oportunidade da última aventura dela, né? Eu não sei se ela já tá velha, não sei como que é essa questão, né? Mas vai ter um dinheiro muito grande ali como recompensa pra essa missão e ela vai estar nessa coisa. Eu queria me aposentar, queria cuidar dos meus filhos, viver com meu marido em paz aqui, mas, né, tem essa proposta muito gorda, muito rica. Será que vou? Será que não vou? Descobriremos lendo. Gente, tem um livro da Alta Novel que é o Lights Out. Ele tem um número muito absurdo de avaliações também, de 366.801 avaliações. Ele sai agora no final do mês, como Na Escuridão. Eu não fazia... esse aqui quem passou pra mim foi o Pedro, do Catarse. Um beijo, Pedro. Eu não fazia ideia da existência desse livro. Ele é... só é porque também ele é dark romance, tá? Eu não me enveredo por esses lados, porque eu já sei que eu não vou gostar. Então eu prefiro não ler coisa pra, né, ler de propósito algo que eu já sei que eu não vou curtir só pra falar mal. E assim... bombadíssimo, tá? Mas eu realmente não sei. A enfermeira de trauma tem uma obsessão. Homens mascarados da internet. Ai, meu Deus do céu. God Killer, gente, também vai sair pela Morro Branco. Eu tô falando pra vocês que a Morro Branco, do nada, desembestou, assim, de lançar 300 coisas ao mesmo tempo. Todas essas pré-vendas juntas, inclusive. Esse aqui foi nomeado pro Locus, de 2024. British Book Awards, de 2024. Também sai dia 30. Assassina de Deuses. Essa capa é muito bonita. Tem continuação, tá? Não é livro único. A continuação, acho que já saiu lá fora, mas aqui a gente, né, ainda tá recebendo o primeiro, vamos com calma. Aqui, a protagonista teve a família morta por fanáticos devotos a uma deusa do fogo. E agora... como vingança, como decisão ali, ela ganha vida assassinando deuses. Como isso vai funcionar? Não faço ideia. Só que aí ela encontra justamente um que ela não pode matar, que é Sked, um deus de pequenas mentiras, que de alguma forma se vinculou a uma jovem nobre, e juntos eles estão fugindo de assassinos desconhecidos. Também, continuação, assim, na verdade não é uma continuação, é um prequel, se passa antes, que é o Bookshops and Bone Dust. Esse aqui é um prequel do Cafés e Lattes, como que é? Cafés e Lendas. Ele também foi nomeado no Goodreads Choice Awards de Fantasia de 2023. Ele lança agora dia 2 de julho, tá? É um pouquinho além, no mês que vem. Eu amei o Cafés e Lendas. Eu confesso pra vocês que eu não tava pretendendo ler esse aqui, tá? Não tava muito animado, assim. Eu gostei muito, foi muito divertido, mas sabe aquele livro que já é o suficiente, que você não sente que você precisava de mais? Apesar dele ser realmente aquela leitura de conforto. Gente, parece que vai ser chato o Cafés e Lendas quando você ouve alguém falar, quando você ouve a sinopse, mas não é chato.
chato, eu garanto pra vocês. É realmente aquele livro que te dá você sente o quente no seu corpo de um abracinho caloroso quando você tá lendo. Então, talvez, se eventualmente algum dia eu, né, tiver meio que nessa vibe, eu posso ler o Livros e Ossos, que eu nem falei o título, né? Em português vai ser pela Intrínseca, mês que vem. Se você ler aí, me conte o que você achou. Agora, também pela Intrínseca, no dia 2/7, hein? Tá chegando, gente. Falta menos de um mês. Vai finalmente ser lançado o livro do Pêssego, o Southern Book Club's Guide to Slay Vampires, do Grady Hendrix. Vou falar todos os louros dele. Goodreads Choice Awards de terror em 2020, foi nomeado pro Locus em 2021 e ele tem 272.222 avaliações no Goodreads. Ele chega aqui como? Vou ler o título porque nunca que eu vou conseguir memorizar. Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Esse é um livro bem satírico, tá? Sobre mulheres americanas do sul, né? Eles têm toda essa coisa mais, um sotaque mais caipira. E é numa época onde as mulheres, elas não são muito levadas a sério. Chega um rapaz novo ali no vilarejo, no condado deles ali, e elas começam a perceber que esse cara é um vampiro. E ele começa a fazer as coisas e elas tentam avisar os homens e os homens não dão ouvido às mulheres. E é revoltante. E é muito bom, tá? É um livro cheio de críticas. Ele, mais uma vez, ele trabalha essas críticas através da sátira, através do bom humor e também um pouquinho de nojinho. Tem várias cenas ali de nojinho, tá? Eu acho que eu vou reler quando lançar aqui em português. Mas tá vindo aí. Ai, finalmente. Outro também que eu quero muito, muito ler é o The Bandit Queens. Esse aqui, ele tava no Goodreads Choice Awards na categoria de estreia, romance de estreia em 2023. E ele ganhou o Women's Prize for Fiction de 2023 também. Ele sai dia 7 de julho. As Rainhas Bandidas. Eles mantiveram a capa. Eu gosto bastante dessa capa, ela é bem simples, mas eu acho ela bem bonita. Assim, eu acho muito engraçado porque só essa primeira frase da sinopse já dá vontade de ler. Para Gita, a vida como viúva é mais fácil do que ser uma esposa, né? Até que outras mulheres do vilarejo decidem que querem se tornar viúvas também. Então é um negócio meio rom-pom-pom, mate um homem. Ela perdeu esse marido, né? E nesse vilarejo, que inclusive se passa na Índia, amo esse cenário indiano, pra mim já é tudo. Tem rumores de que ela matou o marido, na verdade, né? E que ela fez de si mesma uma viúva, só que ela começa a inspirar outras mulheres a fazer o mesmo. As mulheres estão pedindo por seu conhecimento, transformando em uma especialista não intencional para eliminação de maridos. Gente, amei, quero muito ler. Rapidinho, pra gente terminar, Heavenly Bodies, eu também não sei muito bem do que se trata esse livro, mas ele tem 25.519 avaliações, ele tá super passando assim, desapercebido, mas achei a nossa capa, inclusive, muito melhor, tá? Que é Ascensão das Estrelas. É livro de fantasia, com romance, aquela fórmula que a gente já conhece. Ele sai dia 15 de julho, mais uma vez, pela editora Morro Branco, só que esse aqui, dia 30 do mês que vem, de julho. Ascensão, o Ascension, ele tava no Goodreads Choice Awards na categoria de ficção científica de 2023, com 12.153 avaliações, só que ele não tem uma nota muito boa não, tá? Mas pra gente encerrar esse vídeo, eu não sei se necessariamente o meu público em específico, vocês que acompanham aqui o canal, acompanham esse lado da literatura, mas eu sei que é uma história com milhares de fãs. Que, basicamente, existe uma fanfic muito famosa de Harry Potter, que é conhecido como um romance entre a Hermione e o Draco, só que contado de uma forma extremamente sombria, misturado, eu acho que ele tem algumas coisas de conto da Aya também, eu não sei como isso é feito, tá? Eu nunca li. Dizem que é assim, se Harry Potter fosse totalmente deturpado, sombrio, cheio de gatilhos, de coisa, enfim. É conhecido como Manacled. Essa história estava disponível para você ler nesses sites de fanfic, né? Muita gente ama esses livros e ele vai ser lançado oficialmente por editora. Só que você me pergunta, mas como assim eles vão licenciar algum reconto de Harry Potter, né? Tipo fanfic de Harry Potter? Então, o que acontece? Esse livro foi reescrito e reimaginado para tirar tudo que fosse de Harry Potter e criar elementos originais. Então, manteve a essência da história, acho que os acontecimentos, só que ele foi refeito sem a camada de Harry Potter. E vai sair pela Intrínseca. Só que esse aqui, ele tá em pré-venda pro lançamento em outubro. Eles já começaram a pré-venda agora, de tão popular que é o livro, que é o Alchemized. Aqueles. Gente, expectativas foram criadas para esse livro. Como eu disse, é tão popular que já tá aberto uma pré-venda. Na verdade, ela abriu faz uns 2 meses já. Então, 6 meses antes do lançamento, já começar a venda do livro, é para poucos, né? Se fosse coisa de Harry Potter, eu não sei se eu queria ler não, tá? Agora, com essa nova camada, despertou a minha curiosidade. Eu acho que finalmente vem aí eu lendo a versão final, oficializada, canônica, aqueles de Manacle, né? Quando só existia a fanfic, eu li
os 2 primeiros capítulos pra ver qual era. Gente, eu achei a escrita muito boa, tá? Muito boa mesmo. Então, expectativas existem. Vamos ver o que acontece lá em outubro, dia 1º de outubro. E esse é o vídeo. Esses são todos os livros que eu queria compartilhar com vocês. Mais de 40 livros, eu não aguento mais falar aqui, já tô até rouco. Me conta aí o que vocês acharam, quais títulos aqui vocês estão mais empolgados pro lançamento. Se tem algum livro que eu acabei esquecendo também, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Mais uma vez, se interessou por algum deles, quer fazer pré-venda ou quer comprar algum livro que já lançou, use meu linkzinho da Amazon que fica na descrição, assim você super me ajuda. Ou se você quer ir além, quer se tornar um apoiador aqui do canal, você ajudar mensalmente, a gente tem várias recompensas que você recebe em troca, vídeo antecipado, vídeo extra, a gente vai ter, como eu disse pra vocês, a leitura conjunta do Juni Farrell, né, vai ser esse mês. Tá rolando também uma leitura conjunta de Reparação, do Ian McEwan, tá? Esse aqui é pro mês que vem, então ainda tem um tempinho pra ler também. Se você quiser se juntar a nós, você vai ser muito bem-vindo. Pessoal super bacana, super receptivo, você quer fazer amigos literários, a gente vai se encontrar agora na Bienal também pra tomar um café da manhã juntos, vai ser super divertido. Quer estar no meio dessa galera? Vem pro Catarse, tá? O link fica aqui na descrição pra vocês também. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Já vou encerrar porque eu não aguento mais falar. Um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo e tchau!